Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje aqui pela IDA eu vou trazer uma aula que eu considero, particularmente extremamente importante para a sua vida, para a sua jornada dentro do hacking e da segurança da informação. Sério, eu considero assim algo extremamente importante que, como você já leu pelo título, é como estudar hacking. Eu separei até aqui alguns tópicos dentro do meu próprio bloco de notas para você dar uma olhada e você entender. E por que é tão importante você ver esse vídeo e absorver bem as dicas e passar a praticar realmente o que eu tô falando aqui. Porque, eu já tô há 4 anos na área, o que perto de outros profissionais, claro que pode não ser muita coisa os 4 anos que eu tenha de experiência, mas eu posso dizer com toda certeza que eu aprendi a estudar da forma correta e eu quebrei muita cabeça tentando estudar. Porque, infelizmente, acaba que muitos iniciantes cometem erros. E antes da gente aprender a estudar, você precisa entender quais são os principais erros que você comete no seu dia a dia, na hora que você está tentando ali iniciar a carreira de segurança da informação ofensiva, que você está tentando ali trabalhar com cybersecurity, que você está tentando ser pen tester, red team, bug hunter, seja lá qual for a sua carreira dentro da segurança ofensiva, os caras da forense, da engenharia reversa, enfim. Quando você está tentando aprender, o seu maior erro, na minha opinião, assim que eu vou começar já direto ao ponto, é tentar absorver tudo. E isso já vai entrar diretamente com o nosso primeiro tópico, que é 80% prática, 20% teoria. Aqui até eu coloco uma observação, a cada 1 hora de estudo, pelo menos 2 de prática. E por que se remete ao primeiro erro que eu quero falar com vocês? Porque eu quero trazer essa questão de contraste, que para cada dica eu vou apresentar o que é o erro principal cometido. Na maioria das vezes, você tenta, primeiramente, pular etapas, porque no último vídeo até mesmo eu falei da base. Eu falei que é importante você ter uma base de conhecimento. No vídeo passado, para quem não viu, inclusive, vai estar aqui na descrição, tá? Como ter a base para estudar hacking, que vai estar aqui para você assistir o outro vídeo e entender. E você já tá pulando etapa, você chega lá no curso de hacking, enfim, não vou citar profissionais, qualquer profissional que seja, qualquer segmento que seja, qualquer tema específico, seja web hacking, Wi-Fi hacking, mobile hacking, enfim, você chega lá, você já tá pulando etapa, você não tem o conhecimento técnico prévio necessário para iniciar aquele curso e para iniciar aquele estudo de hacking, e você já chega lá tentando absorver tudo de uma só vez. Ou seja, você assiste 97 aulas, você passa 6 horas seguidas estudando. E pode não ser o seu caso, pode até ser que seja 3, 2, 1, enfim. Você passa muito tempo estudando e você não pratica nada. Claro que, para a parte de hacking, existem conhecimentos teóricos que você precisa adquirir, mas então, para esses casos de conhecimento teórico, eu recomendo você reforçar o seu conhecimento. O que seria reforçar o seu conhecimento? É uma forma de você dar ênfase pro seu cérebro. Por exemplo, você ir pesquisar na internet. Ao mesmo tempo que você tá vendo a aula, você ir pesquisando na internet e ir buscando informações mais aprofundadas sobre aquele tema. É uma forma de, querendo ou não, você praticar, entre aspas, a teoria. Porque tem certos conteúdos que infelizmente não dá pra fugir. É pura teoria. Mas é interessante que você pesquise e veja. Entende? E para isso que eu coloco aqui 80% prática, 20% teoria, porque o maior erro dos iniciantes e que acaba fazendo muita gente se perder no meio do caminho e demorar muito tempo, e tempo, vocês sabem que é uma coisa de qualidade, acabam demorando muito tempo para aprender, porque simplesmente aprende muita teoria, faz 1 milhão de cursos por aí, anota todos os comandos, mas não abre uma única vez o terminal para fazer um CTF, para fazer um bug bounty, para trabalhar com alguma coisa, para testar realmente ali na prática o seu conhecimento e pôr a cara a tapa, o que infelizmente muito iniciante não faz, e por isso do 80% prática, 20% teoria. E essa prática tem que ser sempre voltada ao mundo real. Então, por exemplo, se você aprender uma vulnerabilidade, é interessante que, por exemplo, você aprenda aquela vulnerabilidade, você teste ela em laboratórios, claro, laboratórios sempre ajudam você a fixar o mais básico da vulnerabilidade, e depois tentar encontrá-la realmente no sistema real, porque aí você vai realmente fixar o dia que você provar que você conseguiu explorar aquilo, porque assim você não fica com aquela informação parada. É claro que nem sempre você vai conseguir realmente obter resultado buscando aquela vulnerabilidade, mas
você só por ter tentado já mostra que você sabe o caminho para aquela vulnerabilidade. E por isso que já entra diretamente aqui no fixação constante. Por que fixação constante, cara? Fixação constante se refere muito ao erro de você estudar uma coisa e você nunca mais na sua vida tocar naquele assunto, falar naquele assunto. E para isso, uma ferramenta muito importante que você pode utilizar no seu dia a dia é o network, cara. É o network que, cara, é uma ferramenta, assim, fundamental. Por quê? Se você tá dentro de grupos, por exemplo, é uma forma de você fixar constantemente. E cuidado, tá? Só o conselho que eu dou pra vocês, cuidado com os grupos de hacking que vocês estão, porque infelizmente dentro da comunidade, cara, existem, infelizmente, assim, muitas comunidades que são tóxicas, tá? Que infelizmente elas acabam muitas das vezes esculhambando os iniciantes só por simplesmente não saberem. Mas não tenha vergonha, sabe? De ir lá e de tirar suas dúvidas, de mostrar que você realmente não sabe. E quando você entrar ali em um momento de discussão, claro, não tô falando de briga, mas de conversar com alguém ali sobre o assunto, não tenha medo de virar e falar que não sabe o que é aquilo, de admitir que errou numa palavra sua, numa frase sua. E essa é uma forma muito legal de você fixar, porque ao mesmo tempo que você transmite o que você sabe para outras pessoas, você também fala com outras pessoas sobre os assuntos que você está estudando. E isso é interessantíssimo para você aprender, porque muitas das vezes aquela pessoa pode até te passar uma interpretação nova sobre aquele assunto que você não aprendeu. E se você quer fazer networking na área, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, tá? É @ideasource também, que só mandar mensagem, cara, que eu mando pra vocês, tá? Vários grupos que eu estou, inclusive, que eu conheço de hacking, pra vocês poderem ter uma comunidade da hora, pra vocês interagirem, conhecerem pessoas da área, até de outras áreas mesmo, que acabam entrando nesses grupos, mesmo que de hacking. E pra isso, fixação constante, cara. Sim, palavra-chave. Você praticando mais do que estudando, fixando sempre seu conhecimento é muito bom. E o outro elemento é integre ao seu dia a dia. O que é integrar ao seu dia a dia? Cara, mesmo que seja no final de semana, tira um tempo para pelo menos ver um conteúdo sequer que seja de hacking. Porque aí você pegando o hábito de sempre estar vendo coisas sobre isso, sempre ter o interesse de, por exemplo, parar para ler uma notícia de hacking, parar para ver sobre um Zero Day, de repente, que foi descoberto, você sempre vai conseguir fixar melhor o conteúdo que você está aprendendo. E você vai também criar naturalidade e forma de falar. Porque no começo, por exemplo, é muito comum que o iniciante se assuste ao ver um modo, por exemplo, que os caras experts, que os caras já técnicos da área falam. E é natural, tá? Isso é natural. Quando eu comecei, eu também era assim, tá? Eu acabava muitas das vezes ficando em choque, sabe? Pensando, meu Deus, esses caras estão falando em outra língua, em outro idioma. E uma forma interessante disso, de você fazer isso, é fixando ao seu dia a dia. Trazendo isso ao seu dia a dia, porque você vai pegar familiaridade, você vai aprendendo os termos. É interessante, por exemplo, você seguir páginas de memes, você acompanhar os produtores de conteúdo da área. É muito interessante que você faça isso para você pegar naturalidade e você perder o medo de falar. Porque você consumindo bastante conteúdo, você vai fazer isso. Para isso também é interessante que você treine oratória, cara. Mas isso a gente vai falar mais pra frente sobre essa questão de comportamento humano para hacking, que eu vou tratar de várias questões com vocês ainda neste canal. E outra coisa também é anote sempre. Cara, outra dica aqui, anota sempre o conteúdo, tá? Anota, vai por mim, anota. Porque você anotando, você não perde. Já me aconteceu de, por exemplo, de eu esquecer um comando, por exemplo, que era extremamente importante, que eu precisaria usar o caso real, tá? Caso real, de, por exemplo, de eu estar trabalhando em um pen test, ou de eu estar fazendo ali um bug bounty, e literalmente eu ter que rebuscar a internet, ou ter que às vezes até reassistir a aula, porque eu não anotei aquele comando, ou especificamente aquele termo, ou aquele conteúdo específico, tá? Então é muito importante que vocês sempre anotem. Mas outra coisa também, não seja dependente da sua anotação, tá? Absorva e use a sua anotação somente para consulta. E também desenvolva o seu laudo autodidata, tá? Que a gente vai falar isso mais pra frente ainda nesse vídeo sobre essa questão do autodidata. E seja multifuncional. Isso aqui é interessante, porque ele meio que se interliga com integrar ao seu dia a dia. Porque lembra que eu falei lá pra trás no vídeo, que nos grupos de hack, muitas pessoas que não são da área de hack, não são da área de segurança da informação ofensiva, nem de cybersecurity, entram pra esses grupos. E por que
diabos elas fazem isso? Sempre, meu amigo, ser multifuncional. E essa é a palavra-chave, porque você como profissional de TI, você vai estudar pro resto da sua vida. Você vai estar sempre aprendendo. E você ser multifuncional, ou seja, você tá misturado ali com a galera do hardware, com a galera das redes, com a galera da programação, entendeu? Você tá misturado ali com todas as áreas, por mais que não seja sua especialidade, vai te dar conhecimento, vai te dar visão, vai te dar networking, porque se você precisar de pessoas para outras áreas, também vai ser interessante e vai te expandir seus horizontes, principalmente pra gente que é hacker, que precisa ter uma base. Como eu mencionei no vídeo passado, você precisa, cara, ter uma base. E essa base, você vai adquirir ela e treinar ela sendo multifuncional, tendo vários conteúdos e estando inserido em muitos segmentos da informática, da computação e da TI no geral. E esse vai ser o seu desenvolvimento. Por isso, não tenha medo de interagir com um cara da forense, com um cara das redes, com um cara da programação, com um cara do Linux, e sempre seja multifuncional. Para isso, cara, as redes sociais são uma ferramenta muito, muito boa, porque você pode entrar em grupos, você pode ver ali todos os caras na área, você pode seguir todos os caras na área, você pode sempre estar lendo notícias, sempre estar lendo artigos de vulnerabilidades novas, de conteúdos novos, porque também está em mudança, e você tem que criar sua adaptatividade ao tempo, e você vai desenvolver ela estando sempre antenado nos assuntos. E, cara, esse é o combo perfeito. De verdade, esse é o combo perfeito. E por fim, esse aqui eu já tratei no último vídeo, mas eu fiz questão de colocar ele aqui porque eu vou ter que reforçar de novo, porque sempre tem aquele iniciante que pula etapa, que roda só ferramentinha e acha que já sabe hackear, acha que já é da área, que já sabe, e na maioria das vezes esse cara não sabe de nada e ele tá só enganando o cérebro dele. Por isso que eu coloquei tenha a base, porque você tendo conhecimento profundo daquilo, você não vai se enganar. Porque uma coisa que é muito comum, principalmente na nossa área, é o iniciante, o cara que tá começando a aprender meio quilo de comando, aprender a usar o Kali Linux, bem mal usado ainda, e chega lá achando que já passou por todas as etapas, já sabe hackear. E aí esse cara, na maioria das vezes, quando ele vai no dia a dia, cara, coisas além de, por exemplo, sei lá, ficar olhando sites, cometendo pequenos delitos, né? Quando esse cara vai pra vida mesmo, seguir na área, ele acaba muitas das vezes passando vergonha e se frustrando. Por isso que eu falo, tenha a porcaria da base e para, na moral, para de ficar pulando etapa. Para, na moral, só para. Eu sei que dá uma ansiedade na hora que você vai estudar, porque você quer chegar logo no resultado, você quer logo desenvolver as técnicas, mas cara, para e pensa, será que não vale a pena eu sacrificar essa ansiedade minha agora, eu forçar contra essa ansiedade, eu bater de frente contra esse sentimento agora, sabendo que no futuro eu vou me dar muito melhor, eu vou ter muito mais tempo para estudar realmente os resultados, ou seja, as técnicas, os ataques, as vulnerabilidades, do que me adiantar agora e ter que voltar atrás depois. E no final você vai perceber que você só andou em círculos e você não deu avanço nenhum na área. Entendeu? E é por isso que eu falo, tenha a porcaria da base. Não basta você fazer tudo isso aqui e não ter base. Não basta você ver meus vídeos, ver vídeo de outros caras na internet e não ter base. No final, você tá só se enganando. Porque você só tá decorando informação, você só tá aprendendo ferramenta e você tá ficando mal acostumado e não tá sabendo fazer as coisas na mão, cara. E, por fim, teste comandos e técnicas juntamente à aula. E meio que isso aqui já vai tudo se linkar numa só, por isso que eu coloquei por fim. Teste comandos e técnicas juntamente à aula, sempre tire dúvidas e seja autodidata. Isso aqui, cara, é para quando você for fazer um curso de qualquer segmento que seja. Na moralzinha, por que eu tô falando isso? Porque você sempre testando os comandos e as técnicas, ou seja, aí seria interessante, claro, você ter 2 monitores, mas se você não tem, vamos fazer de exemplo aqui, suponhamos que eu tô assistindo uma aula de programação, e aí o cara passa um novo comando que, eu não sei de nada, eu nunca vi esse comando na minha vida, e vamos supor que, vamos pegar de exemplo aqui, eu tô aprendendo sobre Linux, e ele me passa sobre um novo editor de texto chamado MCEdit, por exemplo, que para quem não sabe, é um editor de texto. Que ao invés de eu simplesmente escutar a explicação desse cara, antes mesmo dele começar a falar sobre MCEdit, eu vou lá, pauso a aula, abro meu terminal, eu executo o MCEdit, eu procuro ver como funciona
E aí sim, eu quando entendo finalmente, como a ferramenta funciona, eu aprendo sobre o MCDIT, aí sim, eu despauso a aula e eu volto a assistir o conteúdo. E se eu tiver uma dúvida eu já vou ter em mente aquela dúvida que muitas das vezes até a própria aula pode se responder. E sempre tirar dúvidas que indiretamente, como eu falei, já se interligam com o que eu acabei de falar. E seja autodidata. Esse aqui vem à parte, mas já se interliga de encontro com esses últimos 3 aqui. Porque você ser autodidata se refere a não depender de vendedores de curso, não depender de professor, não depender até de mim, cara. Se um dia eu te der um curso, se um dia eu te der uma aula, se um dia até você se for meu aluno mesmo e estiver assistindo esse vídeo, cara, seja autodidata, na moralzinha, não tenha medo de abrir o Google e pesquisar, não tenha medo de ir lá no grupo e mandar a sua dúvida, entendeu? Mas outra coisa também que eu recomendo é, antes de procurar grupo, procura resolver sozinho os problemas. Antes de buscar o professor, procura resolver sozinho os seus problemas. E por que isso? Porque na realidade do mercado de trabalho, muitas das vezes você não vai ter alguém para pegar na sua mãozinha e te mostrar. Você vai ter que se virar. E você vai lidar com situações de pressão, cara. Com prazos, ambientes sendo atacados, enfim, múltiplas situações. E você precisa desenvolver essa sua capacidade de autodidata, de absorver conhecimento num curto período de tempo e de se reforçar naquilo, ou até mesmo de relembrar conteúdos que você já estudou para quando for necessário, para que assim você não se frustre ao longo da área. E por fim, antes da gente encerrar, já que eu passei todos os tópicos de como vocês podem estudar, eu recomendo fortemente que vocês pratiquem isso, tá? Eu queria falar um recado pra vocês, sabe? Mas uma coisa assim que eu quero dizer pra vocês, que é fortemente não desistam, tá? Porque é um caminho longo, vocês vão ter que estudar muita coisa, mas não desistam. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, cara. Não desistam. E outra coisa também, eu não sou a voz da razão pra chegar aqui e falar pra você, não, esse tipo de estudo aqui que eu tô passando é o único método que se tem de aprender hacking ou aprender qualquer coisa na vida. Óbvio que não, até porque cada pessoa absorve conhecimento de uma forma. Inclusive, até uma coisa interessante é você procurar mesmo na internet qual o seu método de absorção melhor. Existem testes na internet que você inclusive pode abrir e pesquisar para você descobrir qual o seu melhor método de aprendizado. Por exemplo, tem pessoas que aprendem melhor lendo, tem pessoas que aprendem melhor escutando, tem pessoas que aprendem melhor fazendo na prática. E é interessante você descobrir qual o seu método de aprendizado e linkar com essas dicas aqui e também fazer a sua própria metodologia. Porque como eu falei, eu não sou voz da razão, eu não sou dono da verdade, eu aqui não sou o portador da razão, né? Portador de luz pros íntimos. Essa piada aqui é pra poucos. E eu não vou falar pra vocês aqui que eu faço, e eu sei, é verdade absoluta, é algo que só o meu funciona. Se você tem outro método, outra coisa que vai ao contrário, que seja totalmente o contrário do que eu tô falando aqui, beleza, ótimo. E até interessante mesmo você, se você quiser, claro, conversar comigo e compartilhar comigo esse método, porque eu vou ficar interessado realmente de saber, sabe, ver qual seria o outro método. Mas o que eu tô falando aqui foi o que funcionou pra mim, funcionou para as pessoas que eu tenho proximidade na área, e funciona para outras pessoas também, porque esses métodos aqui são científicos, tá? E tem embasamento. Se vocês procurarem as coisas que eu tô falando aqui, elas realmente fazem sentido, tá? E eu tô fazendo essa série de vídeos, cara, mais teórico, assim, mais focado em preparar o seu psicológico, entendimento, porque isso aqui vai ser importante antes de eu chegar e passar o conteúdo, porque eu, como produtor de conteúdo de hacking, eu não me vejo muito à vontade de simplesmente chegar e passar aqui muitas técnicas, muitas vulnerabilidades, muitos exploits, se eu não passei o básico, entendeu? Eu passo alguns vídeos de curiosidade, como por exemplo dos malwares, que eu apresentei os tipos de malware, do ChatGPT, por exemplo, que é de curiosidade, é para vocês terem um interesse maior na área, para aguçar o seu conhecimento. Porém, logo mais vocês verão neste canal o conhecimento técnico, assim que eu terminar de falar de assuntos que eu considero essencial para a área, sabe? Que você não pode chegar e aprender o conteúdo técnico sem antes ouvir isso, porque de verdade, gente, se eu tivesse alguém para me falar as coisas que eu tô falando para vocês nesses vídeos, cara, eu acho que eu teria absorvido o conteúdo e teria estudado muito melhor, sabe? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e acompanhe a IDA, siga no Instagram, tá?
Siga meu perfil pessoal também, para quem quiser, eu também vou deixar na descrição. E é isso, pessoal. Muito obrigado, viu?